capa? Linda, né? Brilha, é holográfica. Não sei se tá dando pra ver aí no vídeo, mas ela é holográfica. Olha aí, ó. Linda, né? Mas não se deixe enganar por essa capa, tá? Até porque o final deste livro foi considerado o mais assustador que Stephen King já escreveu. O que é impressionante, já que se trata do autor de Carrie a Estranha. Então, esse livrinho que parece tão inofensivo, ele vai desgraçar a sua mente. Eu literalmente fiquei sem palavras depois que eu terminei esse livro. Literalmente, tá? Aí quando eu terminei, que eu fechei o livro, foi que eu fui ler esses comentários atrás. Não, eu não tinha lido. Nem sempre eu leio, eu vou ser bem sincera, tá? E aí estou eu lendo os comentários quando vem este do The Guardian, o jornal The Guardian. O final deste livro foi considerado o mais assustador que Stephen King já escreveu. E eu não pude discordar. Porque de todos os livros do Stephen King que eu li, foram todos dele? Obviamente que não, mas foram os que estão nessa prateleira aqui e mais uns outros que eu li no Kindle. E de todos eles, sem dúvida nenhuma, esse foi o que me deixou com o final mais em choque, assim, sabe? E aí você, Angélica, pelo amor de Deus, você já tá acostumada a ler livro do Stephen King. Você sabe que no final dos livros dele sempre é desgraceira atrás de desgraceira. Porque pra quem não sabe, o livro do Stephen King, ele começa contando uma história, a história é bem elaborada. Aí chega um momento em que parece que tem um pico de alegria, em alguns eu já percebi isso, e depois desse momento, só desgraceira. Então, eu já esperava desgraceira? Claro que eu já esperava. Mas mesmo esperando, eu não esperava tanta, sabe? Não é tanta, eu não esperava desse jeito, eu não esperava dessa forma. É incrível o poder que o Stephen King tem de impressionar a gente, porque mesmo ele dando todos os indícios do que viria a acontecer, eu ainda fiquei impressionada. Mesmo eu tendo pegado todos os elementos, eu cheguei no momento em que eu me vi e disse assim: ai, ufa, pelo menos não aconteceu isso, aquilo, outro. Mas aconteceu. Tá, então quer dizer que o teu objetivo, Angélica, é fazer a gente desistir de ler esse livro? Pelo contrário, o meu objetivo é exatamente outro, é fazer você procurar, até porque Revival não é um dos livros mais famosos do Stephen King, nem de longe. Eu lembro que eu comprei esse livro aqui ano passado, porque estava numa promoção na Amazon, mas até então eu não tinha me interessado de ler. Porém, vez ou outra, eu sempre vi alguém elogiando esse livro, eu vi em alguns lugares dizendo que ele era um livro que era subestimado. E aí eu pensei, quer saber? Eu vou dar uma chance para esse livro. Até porque um livro que tem uma capa holográfica, ele não pode ser ruim. Lógica? Não temos. Fonte, vozes da minha cabeça. Eu fiz essa associação, que não faz o menor sentido, porque tem um monte de livro por aí que tem a capa bonita, mas não é bom, mas enfim. Só que esse, ele me surpreendeu de diversas maneiras. E me surpreendeu positivamente, sim. No início, eu percebi, a gente já nota no princípio que a história ela vai trazer algumas problemáticas, principalmente em cima da pauta religião, que o King gosta de vez em quando de falar sobre isso, mas eu fiquei bastante surpresa. Então vamos à sinopse do livro. Aqui em Revival, o nosso protagonista se chama Jamie Morton. A história começa quando o Jamie tem apenas 6 anos. É como se ele estivesse atualmente na faixa dos 60, falando sobre a infância dele lá nos anos 60, porque esse livro é de 2014, né? Então, o Jamie, ele tinha 6 anos quando ele conheceu uma pessoa que ia mudar completamente a sua vida. Essa pessoa era o reverendo Charles Jacobs. Charles Daniel Jacobs, que era um reverendo muito jovem que tinha acabado de chegar na cidade com a esposa e um filho bebê, e de cara eles já tiveram uma conexão. Não se preocupem, não tem nenhum crime com criança com menor de idade aqui, tá? Já vou logo avisando. Mas então o Jamie, ele se vê muito conectado com este homem, o reverendo, que é uma pessoa muito legal, ele é muito simpático, ele é muito acessível com as crianças e com os adolescentes e tal. E ele também é muito fascinado por eletricidade. Ele gosta muito de mexer com a eletricidade e tal. É uma coisa assim bem interessante, legal e tal. E aí vai acontecer um evento com um dos irmãos do Jamie, em que o reverendo Jacobs, ele vai resolver esse problema usando a eletricidade. Mas é como se
ele usasse a eletricidade e algo a mais. O que é esse algo a mais? Algo a mais que não é normal dentro do parâmetro de normalidade que a gente conhece, né? E isso vai marcar muito a vida do Jamie. Porém, todavia, contudo, entretanto, vai acontecer um evento que vai fazer com que o reverendo vá embora dessa cidade. E aí, muitos anos depois, as vidas, os caminhos de Jamie e do reverendo, que não é mais reverendo, vão se cruzar novamente. Dessa vez o Jamie, então a gente vai até então acompanhando a história do Jamie, a infância e a adolescência, você pensa, tá, beleza, tá, e daí? Mas tudo, lembre-se, Stephen King, tudo está conectado. Todos os elementos que aparecem ali no começo da vida do Jamie vão ser importantes para o final do livro, para o restante do livro, tá? E aí, nesse determinado momento, eles se reencontram. E aí, o reverendo Jacobs, que não é mais reverendo, ele agora anda em feiras vendendo a arte dele. Uma arte que envolve eletricidade. E aí, novamente, ele ajuda o Jamie, dessa vez de forma muito direta. Ele basicamente salva a vida do Jamie, né? Podemos dizer assim, salva a vida. E aí, anos e anos depois, eles vão se reencontrar de novo. Novamente as vidas deles vão se cruzar. Só que dessa vez o negócio não vai ser muito legal. Porque o reverendo, que não é mais reverendo, ele continua trabalhando no esquema dele aí das eletricidades estranhas, que salva um monte de gente, e ele tá curando pessoas. Legal? Massa. Mas tem muitas pessoas que ele cura, que elas ficam com umas, digamos que elas ficam com umas sequelas, sabe? E aí o Jamie começa a se questionar se essa cura, ela realmente é uma cura que vale a pena. Será que vale? Será que o Jamie pode ficar quieto e deixar o Jacobs continuar fazendo as coisas dele normal? Ou ele vai se envolver? Será que o Jamie tem o poder de escolher se envolver ou não? Será que os destinos deles estão entrelaçados para todo sempre? Então agora a gente vai começar a parte com spoilers, né? Aquela parte que não fica no vídeo do Instagram e eu sempre aviso aqui. E se você não quiser ver, pare agora, porque eu não me responsabilizo, tá bom? Bom, de spoilers o que é que eu posso comentar aqui? Primeiro a gente pode falar sobre a desistência, o abandono da fé pelo reverendo, que não é mais reverendo. Ele deixa de ser reverendo no momento em que a família dele morre num acidente, a esposa e o filhinho de 5 anos. E ele faz um sermão que é considerado o sermão terrível lá na cidade do Jamie, e por isso ele é convidado a se retirar da cidade. Todo mundo fica muito chocado, lembre-se que a gente está falando de uma cidade no interior dos Estados Unidos nos anos 60, tá? Entendeu? Mas quando você lê o sermão terrível dele, na verdade ele é completamente compreensível, porque ele perdeu a fé em Deus a partir do momento em que ele pensa: eu sempre fiz tudo por ele, eu sempre acreditei tanto nele e ele levou toda a minha família. E aí, né, como continuar sustentando uma fé com um negócio desse? É uma coisa muito pesada, né? Outro fato também é porque o Jamie é um personagem que vai acabar se envolvendo com drogas, né? O reverendo ajuda ele em relação a isso, mas você já sabe desde o começo que existe uma conexão muito forte entre esses personagens, e aí você meio que espera, quando a gente começa a ver o Jamie falando sobre as sequelas que ele tem, você já meio que espera algumas coisas, mas eu não esperava tanta tragédia assim, tá? Teve gente que passou aqui nesse livro que eu fiquei: tá, beleza, tá tudo ótimo, e de repente elas voltaram, e não voltaram do jeito que eu queria que tivesse voltado, sabe? Aí, isso me deixou muito nervosa, mas óbvio, torna a história também muito mais interessante. Um ponto importante também é sobre a questão de como o reverendo, que não é mais reverendo, o Sr. Jacobs, ele continua usando a religião para enganar pessoas, né? E mais futuramente, quando o Jamie tá ali na faixa dos 50 e poucos anos, ele descobre que ele se apresenta em pequenas cidades com uma tenda, né? Como muitos pastores lá nos Estados Unidos fazem. E ele promete curar pessoas. Só que o Jamie descobre que boa parte dessas curas, elas não são reais. Outras são, algumas são, né? Mas outras não são. E o Jamie fica muito revoltado com ele. Assim como eu acho que o reverendo Jacobs foi muito divo na hora em que ele fez o sermão dele, dizendo: ó, tô perdendo a fé. O Jamie, ele também é muito divo na hora que ele faz o sermão lá, que ele diz o seguinte: olha, não é certo você ficar usando essas pessoas que são mais ignorantes, porque você tem raiva de Deus.
né? Que é tipo uma coisa, ele age, o Jacobs fala como, não tem problema em enganar essas pessoas, porque essas pessoas são burras, elas são tontas, elas querem ser enganadas. Mas aí o Jamie diz assim, o Jamie dá um pisão nele nessa hora, porque o Jamie diz assim, não é porque você tem contas a ajustar, tá com raivinha de Deus porque ele levou sua mulher e seu filho, que você precisa descontar nessas pessoas. Enfim, né, gente? Enfim, o ser humano. Mas é importante também, eu acho interessante também como o reverendo é um personagem que ele aparentemente no começo ele era bom e depois ele ficou meio maluco. Mas será que ele era meio bom no começo? Aí você fica assim pensando, será que ele já não era um pouquinho maluco antes? Será que, obviamente, a morte da família dele deve ter piorado muito mais a situação? Mas será que ele já era um pouco meio normal mesmo antes? Ou já não era meio doidinho assim, sabe? Porque ele passa de um personagem que a gente tem um certo carinho, que a gente sente muita pena, se compadece muito dele, a um personagem horrível, desprezível, porque ele se torna um ser humano completamente desprezível. E assim como nós, o Jamie também não consegue conviver com isso, então por isso que eles precisam fazer aquele acerto de contas. Pois é. Daí, é por essas e outras que este livro, pra mim, se tornou um dos livros mais icônicos do King que eu já li. É uma história que realmente, ela fala muito sobre essa questão da fé, da perca da fé, de você acreditar que você pode mudar o seu destino ou não, sabe? De você acreditar que uma força divina pode intervir em você ou não, sabe? São tantos questionamentos, são tantas coisas que são trazidas à tona com esse livro que eu acho assim incrível. Inclusive há quem diga que o Stephen King ele amoleceu, né, dos anos 2000 pra cá. Esse livro é de 2014. Se com esse final você tá me dizendo que o Stephen King amoleceu, meu amor, eu garanto pra você que não. Então por isso o nosso livro da semana é Revival de Stephen King.